Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um município localizado no norte fluminense e que, segundo o IBGE, tem uma população de quase 20 mil habitantes, Conceição de Macabu. Aqui no estúdio, eu converso com a deputada Aparecida Gama, com o vice-prefeito da cidade, Reginaldo Rangel, com o vereador Márcio Alves Faria e com o presidente da Cooperativa Agrícola de São Domingos, José Sebastião Brum. Vice-prefeito, começar pelo senhor. Conceição de Macabu está entre os municípios que mais sofreram com as chuvas de verão. Apesar de Conceição de Macabu ser um município privilegiado, né, já que nós não temos assim grandes catástrofes, mas nesse último verão nós fomos acometidos de uma forte chuva em que trouxe problemas para várias famílias, né, com deslocamento de encostas. Nós não temos muito problema com enchente, nosso problema maior são com as encostas, né? E graças à intervenção da Alerj, o município foi agraciado com um aporte de R$1 milhão, que está sendo investido na construção de 25 casas para atender essas pessoas que foram atingidas com as enchentes. Sim. E também na recuperação de estradas vicinais. Sim. Para facilitar o acesso, né, ao escoamento da produção agrícola de nossos produtores. Deputada, essa ajuda da Alerj não foi só ao município de Conceição de Macabu e foi fundamental para aquelas cidades que sofreram no início do ano. Sim, porque a enchente foi muito forte, principalmente no Noroeste. Conceição de Macabu também sofreu muito com isso e a Alerj deu uma ajuda importantíssima através de R$1 milhão para cada uma das 20 cidades. E as cidades, inclusive através de uma comissão aqui da Alerj, já recebeu representantes daqui para verificar como foi utilizado esse recurso para minimizar o problema da enchente nas famílias de cada município. Sim. E Conceição de Macabu foi uma delas, apesar de, como o Reginaldo, vice-prefeito, colocou, não é uma cidade típica de enchente, mas as encostas, porque é uma região toda de serrana em volta, né? Então, realmente teve alguns problemas e R$1 milhão que a Assembleia fez de doação para a Prefeitura foi de muita valia, não só para a Conceição, mas para todos os 20 municípios que receberam. Vice-prefeito, o senhor falou que o principal problema durante as chuvas de verão foi o deslizamento, né? Na verdade, foi um deslizamento? Não, foram vários? Não, tiveram vários. Tiveram vários? Vários deslizamentos. Por conta de construções irregulares? Também. Esse é um problema que vem acontecendo ao longo dos anos, né? E isso acontece não só em Conceição de Macabu, como na maioria dos municípios, não localizados em regiões montanhosas. Mas eu acredito que com a construção dessas 25 casas, não só as famílias que foram atingidas com deslizamento de encosta, outras famílias que também vinham morando em escolas e recebendo da prefeitura um acompanhamento ao longo do tempo existia a necessidade de construção de casas populares. Já existia a necessidade. Inclusive, essas 25 casas não serão suficientes para resolver o problema habitacional do município. Não é? A gente sabe que precisamos de muito mais. Mas a ajuda veio num momento muito importante e a gente acredita que parte desse problema será resolvido e muitas famílias terão condições dignas, né, de continuar sobrevivendo. E que não venha mais chuvas agora, né? Torcemos que não, até porque no início do outro ano. Conceição de Macabu é um município que não tem, ao longo de sua história, né, registro de enchentes tão forte como aconteceu nesses últimos anos. Aconteceu lá por volta dos anos 60, mas nos últimos anos não. Tem chuvas, mas a gente não tem problemas com enchente. Nesse último ano, eu acho que São Pedro abriu demais a torneira lá e a gente passou a ter problemas também. O senhor falou que essa ajuda contribuiu para um problema que o município já apresentava, que era a falta de moradia. Olha, quanto o município precisaria para resolver o problema? Para resolver o problema. Existe um projeto, em parceria com o governo federal e com o governo do estado, em que serão disponibilizados em torno de mais de 250 casas populares. Sim. Com essa quantidade,
eu acho que a gente resolve 90% do problema de moradias em Conceição de Macabu, porque nós somos um município com aproximadamente 20.600 habitantes, né? Apesar do município, nesses últimos anos, ele vem crescendo até pela proximidade com a região do petróleo, porque nós estamos a 30 minutos de Macaé, né? A poucos minutos de Quissamã e de Carapebus. Muitas pessoas que trabalham nessa região, nessas empresas que hoje prestam serviço à Petrobras, eles optam em morar em Conceição, até porque o custo de vida é mais barato. O aluguel é mais barato, enfim, tudo fica mais em conta. Mesmo tendo que pagar passagem, né, é mais barato morar em Conceição e trabalhar em Macaé do que muitas das vezes morar em Macaé para trabalhar em Macaé, porque o preço do aluguel é muito diferente. Agora é importante também acrescentar sobre a questão dessa falta, dessa necessidade de suprir essas pessoas que não têm moradia. É um fator fundamental que isso vem, a gente acabou recebendo isso desde lá do passado, quando se fechou a usina Victor Sense, que era uma usina que tinha lá sua produção de álcool, e essa usina ela foi fechada, né, ela abriu falência, e o que acontece? A grande maioria da população da zona rural, ela morava em casas que pertenciam à usina. Então, com o fechamento dessa usina, essas pessoas ficaram sem essa moradia. Inclusive, tem alguns locais que a usina vendeu alguma parte de suas terras e fazendas, e essas pessoas tiveram que, por obrigação, deixar essas casas. Então, foram se acomodando em casa de parente, os parentes começaram a ali dividir a casa, entendeu? O lote, e esse problema vem se agravando, novas construções, e o problema se agravou, essa necessidade de construções, de dar essa habitação a essas pessoas que até hoje sofrem muito com isso. Aí veio o período das chuvas, que realmente, conforme aí o Serviço de Meteorologia informou, choveu muito em grande parte do Brasil, muito mais do que o normal que se chovia, e Conceição de Macabu teve realmente, como a deputada falou, é uma cidade voltada por muito região serrana, e várias casas, realmente, até mesmo pela falta de fiscalização, foram construídas em lugares realmente de risco, e veio acontecer isso. Então, um problema que já vem se agravando e ele só foi somando. Quantas famílias estão, assim, sem casa hoje? Estão abrigadas, mas estão fora de casa? Hoje, o fator primordial seriam atender 25 famílias que não têm onde morar. Estão morando em escolas, estão realmente desassistidas. Casa de parentes? E tem um total que chega aí, segundo o levantamento da Secretaria de Promoção Social, chega a mais de quase praticamente aí 300 famílias que estão morando, sim, mas estão morando de favor, estão morando de casa de parente. Certo. Então, a gente vai para um breve intervalo agora, na volta a gente fala mais um pouquinho. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já.